Olá pessoal, vamos a mais um exercício de introdução à dinâmica. Um bloco de massa 200 kg se encontra parado sobre uma superfície horizontal cujos coeficientes de atrito estático e dinâmico são respectivamente 0,35 e 0,25. No local, a aceleração da gravidade vale g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a primeira pergunta é: uma pessoa aplica uma força horizontal de 600 newtons sobre o bloco. O que acontece? Então, estou aqui desenhando o bloco de 200 kg. E a pergunta é: o que vai acontecer se eu aplicar uma força F de 600 newtons nessa direção? Bom, antes de fazer contas, quais são as forças que agem nesse bloco? A gente tem um peso que age para baixo, que tem valor da massa do bloco vezes g. E como esse bloco está em repouso, ele tem que a força que a superfície horizontal faz sobre ele tem que compensar esse peso. Então, essa força, que a gente chama de força normal, melhor aqui, a força normal também tem esse valor, nesse caso, de m vezes g, já que ela tem que equilibrar o peso. Então, se alguém começa a fazer uma força lateral aqui, o bloco não vai sair andando imediatamente, porque tem uma força de atrito que o chão vai fazer sobre ele. Essa força de atrito, que é a força de atrito estático, vai tentar impedir que o bloco entre em movimento. A pergunta é se 600 newtons é suficiente para o bloco entrar em movimento. Então, vamos tentar analisar o que acontece. Então, a gente sabe que a força de atrito estática ela não tem um valor fixo, ela depende do valor da força aplicada. Então, ela tem, a gente pode escrever, é um valor máximo para ela, o atrito estático máximo vale aquele μ estático vezes a força normal, ou seja, μ estático vezes m vezes g. No nosso caso aqui vai valer 0,35 vezes 200 kg vezes 9,8. Se fizer a conta, esse produto dá 686, está tudo no SI, então são 686 newtons. O que significa isso? Significa que qualquer força F aplicada aqui, que seja menor do que esse valor, não vai conseguir fazer o bloco andar. Então, se F menor que 686, ou no nosso caso, já que ele é mesmo, né? Então, como F é menor que 686 newtons, então isso implica que o bloco não se move. Ou seja, não adianta você aplicar 600 newtons, que essa força de atrito estático, nesse caso daqui, também vai ser de 600 newtons. Ela vai equiparar a força aplicada e ela consegue fazer isso até esse valor de 686 newtons. Se a sua força passa desse valor de 686 newtons, aí a força de atrito já não consegue equiparar e o bloco vai se mover. Então isso já responde ao nosso item B, que é qual a menor força horizontal que deve ser aplicada para fazer o bloco começar a se mover. Então, para o bloco se mover, precisamos uma F maior que 686 newtons. Nesse caso, a força de atrito estático já não é suficiente para manter o bloco parado, ele vai começar a se mover. Então, agora vamos para o último item. Uma vez que o bloco esteja em movimento horizontal, qual é a menor força que deve ser aplicada para evitar que ele seja freado pela força de atrito? Então, por qual sentido dessa pergunta? Então, você tem o seu bloco e agora ele está se movendo com certa velocidade. Está aqui o seu bloco de 200 kg. Então, nesse caso, se você simplesmente der um empurrão no bloco e ele começar a se mover e você não fizer mais nada, o atrito vai começar a frear esse bloco. Na verdade, essa força de atrito que eu estou representando aqui é um atrito dinâmico agora. Essa força de atrito dinâmico, que vai tentar frear o bloco, ela vale μ dinâmico vezes g, vezes m vezes g,
Mi dinâmico vezes A normal, né? Ou seja, Mi dinâmico vezes M vezes G. No nosso caso, então, é 0,25 vezes 200 vezes 9,8, que vai dar, fazendo a conta, 0,25 é 1/4, 50 vezes 9,8, vai dar 490 newtons. Então, essa força de atrito dinâmica é a força que vai tender a frear o seu bloco. Se você não quer que ele freie, então a pergunta é qual é a força que deve ser aplicada para evitar que ele seja freado. Então, nós vamos aplicar novamente uma força aqui, e para essa força conseguir que o bloco não freie, ela tem que compensar essa força de atrito dinâmica. Então, para o bloco não frear, precisamos aplicar uma força F que seja maior do que essa força de atrito. Uma força que seja pelo menos 490 newtons. E esse é o final do nosso exercício. Obrigado e até a próxima.